Olá pessoal, continuando portanto aqui nas nossas aulas, hoje a gente vai falar de vetores escalares, tá? Vou separar aqui, tá? Então o que são, eu já mencionei algumas vezes, né? Mas o que são vetores e escalares, tá? Algumas grandezas, pessoal, precisam ter a sua descrição feita, não levando em consideração somente a unidade principal, que é o módulo, né? Por exemplo, a gente viu as grandezas de deslocamento. A gente viu a grandeza de deslocamento. Deslocamento é interessante. Eu preciso saber se eu estou me deslocando desse ponto para esse ponto ou desse ponto para esse ponto. Eu preciso saber qual é a orientação que eu estou me deslocando, né? Eu posso andar 10 quilômetros para frente de onde eu estou agora que eu vou chegar no lugar. Só que se eu andar 10 quilômetros a 15 graus de onde eu estou, eu vou chegar num lugar totalmente diferente de onde eu ia chegar se eu estivesse andando a 10 quilômetros em linha reta aqui, tá? Então, deslocamento é uma unidade que precisa ser expressa através de módulo, direção e sentido. Tá? Outras que são necessárias, né? Velocidade, né? A gente acabou de aprender a calcular nas aulas passadas, a gente viu uma que calcula velocidade, aceleração, tá? Força, muito utilizado o vetor. O que mais? Bom, principalmente essas daqui, né? Que a gente que nós vamos ver durante o nosso curso, né? Força, peso, né? A gente vai calcular mais para frente. São grandezas que necessitam ser grandezas vetoriais, porque são grandezas que precisam representar, são necessárias que represente um modo, direção e sentido. Tá? Mas nem toda grandeza é necessário esse tipo de representação. Aí que a gente tem as nossas grandezas escalares, né? Que são o que? Seria a temperatura, a gente já cansou de falar isso em aula, né? Temperatura, sei lá, pressão, energia elétrica, tá? Então são grandezas que não necessitam de uma orientação e de um sentido, tá? Não tem fundamento falar que a temperatura está a 45 graus de tal referência, não tem como, tá? Por outro lado, o deslocamento tem, a velocidade, a aceleração, a força, o peso tem, tá? Então tudo isso pode ser representado através de vetores. Como é que a gente representa um vetor, portanto, pessoal, né? Como é que a gente faz para falar que no nosso plano, se eu tenho um plano cartesiano aqui, o professor gosta de desenhar plano cartesiano, né? Eu estou desenhando mais um aqui, tá? Como é que a gente representa um vetor, pessoal? O vetor ele é representado da seguinte forma, certo? Que eu tenho meus eixos, né? Seja o que for aqui, x e y, não importa, pode ser metros e metros também, terreno, sei lá, né? Então, como é que eu represento o vetor? O meu ponto de saída do meu vetor é representado com uma bolinha e meu ponto de chegada com uma seta, tá? Por exemplo, esse vetor saiu da posição 1 e 1, tá? E tem um módulo do vetor, o comprimento desse vetor é 2 metros. Tá? Só um exemplo simples de como um vetor pode ser representado em um plano cartesiano. Outra coisa interessante dos vetores, né, que é a parte, talvez, seja a parte mais importante do nosso estudo para a nossa física, é que a gente pode decompor um vetor em suas componentes, né? Por exemplo, esse vetor aqui, a gente vê por óbvio que ele não é um vetor que está nem alinhado com o eixo x, nem alinhado com o nosso eixo y, né? Ele é um vetor que está formando um ângulo aqui, ó. Está formando um ângulo entre alguma das nossas referências. Eu posso pegar a minha referência como sendo o eixo x ou a minha referência como sendo o eixo y, tá? Vamos fazer uma suposição que esse nosso vetor, né, ele está posicionado a 20 graus do nosso eixo x. Tá? Faz de conta que ele está posicionado a 20 graus do nosso eixo x. Tá? E o meu interesse é o seguinte, né? É saber, eu vou ampliar um pouco isso aqui, só para a gente conversar um pouco mais claramente aqui, ó. O meu vetor estaria assim ali então, agora eu fiz um baita no vetor, né? Então, qual que é a minha intenção aqui, né? Eu quero saber qual é o deslocamento do meu vetor
no meu eixo X. Eu quero saber se deslocando 20 graus para lá, vamos colocar aqui, ó, 30 graus, que fica mais fácil fazer as contas de exemplo depois, tá? 30 graus é o ângulo entre o meu vetor e minha referência. Eu quero saber qual foi o deslocamento nesse eixo aqui, ó, no eixo X, por exemplo, tá? Aqui a gente pode fazer a decomposição do nosso vetor. O nosso vetor pode ser decomposto em duas partes, ó. O percentual de deslocamento desse vetor no eixo X, tá? E o quanto esse vetor deslocou no nosso eixo Y. Tá? Eu sei que aqui ele teve 2 metros de deslocamento. Eu sei que esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, é 2 metros. Eu sei que esse tamanho é 2 metros. Agora eu quero saber quanto que é esse tamanho aqui. Esse tamanho não vai ser 2 metros, né, pessoal? Esse tamanho vai estar relacionado ao ângulo que foi formado no deslocamento. Tá? Se a gente observar, bem observado esse nosso desenho, a gente vê que aqui a gente tem um triângulo. Né? Observe, um triângulo retângulo. Olha só, que beleza, né? A gente tem o nosso deslocamento aqui, nosso vetor está aqui, ó. E aqui a gente formou um triângulo. Né? Formando esse triângulo, a gente pode calcular qual é o cateto oposto, ou seja, o cateto que o ângulo está olhando, e o cateto adjacente, já que aqui a gente tem a nossa hipotenusa. O enunciado nos dá que a hipotenusa tem 2 metros. Tá? Então, como é que ficaria para calcular, por exemplo, o cateto oposto? Qual relação trigonométrica que me fornece o valor do cateto oposto? A gente pode usar o seno, né, pessoal? Seria o senoco, né, que eu falei em aula com vocês. O seno do ângulo vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Show? Legal. Então, eu tenho seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero calcular, sobre 2 metros. Tá? Meu cateto oposto, portanto, será o seno de 30 vezes 2 metros. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Então, o seno de 30 é 1 sobre 2 vezes 2, nos vai dar 1 metro. Significa o quê, pessoal? Que esse cateto oposto, esse deslocamento daqui até aqui, ele é 1 metro. Tá? Se eu quero agora o deslocamento no eixo X, quanto ele deslocou daqui até aqui, pessoal? Como é que eu faço? Eu tenho uma outra relação para isso, né? Vamos só fazer um quadradinho aqui. Eu tenho uma outra relação para calcular isso. Eu tenho o nosso cosseno, o querido cosoca, né? A gente tem aqui, ó, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá, pessoal? Então, ficaria o que ali, ó? Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 2 metros. Tá? Então, o cateto adjacente seria o que? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes 2 metros. Vocês vejam quanto que vai dar esse resultado. Depois faz na calculadora. Lembrando que a calculadora tem que estar sempre em graus, né? Para fazer as contas do seno e cosseno da forma que nós estamos utilizando aqui. Tá bom? Essa é a decomposição que nós fizemos no nosso vetor. Tá? A parte mais importante que nós vamos trabalhar com os nossos vetores. Tá bom? Além disso, ainda, pessoal, dentro da nossa... Ainda tratando de vetores, tá? Eu falei em aula, né? Rasguei a folha. Eu falei em aula que eu não ia falar com vocês a respeito de vetor unitário, que eu não ia dar tempo, tá? A gente vai poder fazer outra coisa, que é a soma dos nossos vetores, tá? Como essa aula está um pouquinho grande já, eu vou parar e eu vou começar a soma dos vetores na próxima aula, ok? Obrigado por enquanto e até depois.